Muito boa noite a você, amigo ligado na Rádio Esportes Mais. São 19 horas 33 minutos, estamos ao vivo nesta terça-feira. Hoje, dia 30 de junho, e nós já temos aqui na nossa tela aí o meu amigo Hudson Santos. Boa noite, meu camarada. Faz tempo, hein, que você não passa aqui pela Rádio Esportes Mais. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Júlio. Trazia um pouquinho que eu estava numa outra reunião aqui, mas prazer estar falando com você novamente. Prazer estar participando aí do programa de vocês. Boa noite, Carlinho. Vamos bater um papo legal aí. Boa noite, Bacana. Hudson. Prazer enorme estar falando com você também, viu? Imagina, a gente está aqui, estava conversando um pouquinho antes, né? E aí, eu vou tirar o nome que ficou grande demais, senão você vai ficar pequeno na tela. E aí a gente estava aqui conversando, falei assim, bom, deixa eu já dar o start. E na hora que eu dei o start aqui, você já apareceu, já manda de uma vez só. E a gente já começa. Cara, bacana demais. A última vez que a gente conversou fora, lá no estádio, na zona mista, foi na semana seguinte da Copa do Brasil. A gente ainda estava só com stream de rádio mesmo, a gente não estava com essa tecnologia de Facebook, de imagem. Então, a gente conversou, foi em 2018, quer dizer, já tem bastante tempo aí, e é muito bacana. Bom, primeiro já te agradeço por receber a gente aí, por bater esse papo aí, que é bacana. Você tem muito conteúdo, muito assunto para a gente poder debater. O tempo é curto, eu sei que a gente não vai poder se alongar muito, porque você é o cara dos compromissos, né? Já saiu de um agora, eu sei que tá bem apertado, então bora para cima. Vambora. Beleza? Meu querido, seguinte, bom, primeiro, essa sua chegada no Fluminense foi uma chegada, assim, para nós, inicialmente parecia, você vai chegar no Fluminense, como é que foi para você a sua recepção no Fluminense? Para nós, assim, podia ser uma coisa assim, bom, você chega com o status já de uma contratação de um grande clube para um grande clube. Mas a sua chegada no Fluminense, como é que foi? Você se sentiu bem? Você era o que você esperava a sua chegada no Fluminense? Como é que foi o sentimento, o seu ambiente nas Laranjeiras? Júlio, de forma surpreendente, a torcida me recebeu super bem, desde o início, antes mesmo da minha apresentação. Mas eu tive um contato antes de fechar com o Fluminense, eu tive um contato com o Odair, tive um contato com o Mário Bittencourt, com o Paulo Gione, tive uma conversa franca com eles, eles me passaram o desejo de contar comigo e me apresentaram o projeto, o planejamento para 2020. Eu sabia que eram pessoas sérias, pessoas que queriam que o Fluminense voltasse a disputar títulos. E já de cara realizei um sonho, que era jogar no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei, fui muito bem recebido pelos jogadores. Acho que o Fluminense tem um dos melhores vestiários que eu conheço. É uma mistura de jovens jogadores, que na maioria vem de Xerém. O Fluminense, como vocês devem saber, tem uma categoria de base muito boa. Então ali tem jovens talentos ali e mesclado isso com os mais velhos, a gente se dá muito bem, graças a Deus. E então eu não tenho nada que reclamar, foi melhor do que eu esperava, graças a Deus, em todos os sentidos. Muito bem. Bom, você se reencontrou com alguns jogadores ali, o Ganso, o Nenê, que você já tem. Antes da gente seguir com você mesmo, o Henrique, hein, cara, ficou pouco tempo ali no Fluminense e foi embora. Você conseguiu falar com ele esses dias ou ele ainda tá se recuperando? Teve esse acidente aí? Você teve algum contato ou não? Tem alguma notícia, alguma informação dele ou não? Eu sei que ele já tá bem melhor já, né? Foi um susto. Eu não tive, eu mandei mensagem para ele, tentei ligar para ele, mas não tive sucesso. Ele é um cara, um profissional exemplar, um cara com quem tive a felicidade de jogar junto e conquistar o título mais importante da minha carreira, que foi em 2017. É um cara que é um exemplo para todos os jogadores, está passando por um momento difícil, delicado,
Mas graças a Deus esse susto aí ele passou ileso, está muito bem. Acredito que ele só está em observação mesmo e logo ele deve ter alta. Torcer para que seja realmente só esse susto, que logo volte. Bom, seria uma dupla boa, né? Você com ele ficou, acho que 7 jogos só aí no Fluminense, e dava para até o que a gente estava conversando aqui com o Carlinho, né? Antes de começar. O time, essa mescla, né, da base, Xerém, a molecada que está subindo, e com os experientes ainda com a chegada do Fred, o Fluminense forma um elenco forte. Só que uma pergunta que a gente quer fazer para você é o seguinte: dá para jogar todo esse pessoal mais experiente junto ao mesmo tempo numa mesma partida? Vai depender de algum tipo de jogo específico? Porque imagino eu que vai ficar um pouco vulnerável, talvez, ou vai sobrecarregar o seu sistema de marcação. Se a gente pensar Ganso, Nenê, Fred, todo mundo numa mesma partida, você acha que é possível jogar todo mundo junto? Como é que você, que é do sistema de marcação, enxerga isso? Eu acredito que jogar junto todos podem, de certa maneira. Claro que eles têm que saber que cabe um sacrifício tremendo. Hoje, os principais times do mundo já começam com uma marcação muito boa com os seus próprios atacantes. Então, isso gera um sacrifício deles, que infelizmente eles não estão ali mais somente para fazer os gols, eles têm que ajudar no sistema defensivo da equipe. Então, isso requer um sacrifício grande. Se eles estiverem dispostos a fazerem isso e o treinador assim enxergar que é possível, eu acredito que não teria problema nenhum. São jogadores de extrema qualidade. Hoje, a formação que a gente vem jogando, eu acredito que o Odair está mesclando bem. A gente tem um zagueiro mais novo e tem um zagueiro mais experiente. Tem um lateral mais novo, um lateral mais experiente. Tem eu de volante, que sou mais experiente, o Iago, que é mais novo. A gente tem 2 meninos de beiradas que são novos, são de Xerém. E tem o Fred, Ganso e Nenê, que revezam ali, que são mais experientes. Então a gente vê que é uma formação que mescla experiência com juventude. Futebol hoje a gente sabe que é muito físico, então tem que ter uma capacidade aeróbica maior, tem que ter um dinamismo aí. Tá me ouvindo? Tá normal, tá perfeito, Hudson. Tem que ter um dinamismo muito grande, não só com a bola, mas sem a bola também. E eu acredito assim, o futebol, tinha até treinador que falava assim, é muito mais fácil você fazer um cara bom tecnicamente correr do que fazer um cara ruim tecnicamente corre jogar bola. Jogar melhor, né? É uma questão de disposição, de sacrifício e de estar disposto mesmo. E ainda sobre isso, né, na sua apresentação, você falou que a sua preferência é jogar ali na frente da zaga, como primeiro ou segundo volante, mas que você ia chegar bastante lá na frente, né? Você também está tendo essa característica que você gosta de... Igual no jogo contra o Volta Redonda, você teve uma chance incrível ali no rebote, né? Quase que... Não sei se acha que você ia empatar o jogo naquele momento. Você gosta de chegar mais também agora no ataque? O Odair dá muita liberdade, mas de uma forma organizada e responsável. Ele pega muito no nosso pé para que não desorganize a equipe, para que mantenha o padrão tático, para ninguém passe da linha da bola sem necessidade. Eu, por característica, eu gosto de participar do jogo ofensivo também, gosto de ajudar na frente. Acho que um volante moderno hoje, ele tem que ajudar na parte ofensiva, tem que aparecer como homem surpresa, tanto para finalizar, quanto para dar uma assistência, para ajudar na construção das jogadas. E eu tento me aperfeiçoar, treinar para que eu consiga fazer isso cada vez mais. Mas a liberdade que o treinador dá é muito importante. Por mais que seja de uma forma responsável e ordenada, ele dá liberdade para que a gente atue assim. E o Odair tá depositando em você uma grande confiança também, né?
Você vê que na sua chegada você chegou, variou alguns jogos com o capitão, agora a chegada do Fred, aí depois que o Fred saiu, você novamente como capitão. Sua experiência vinda aí das equipes que você atuou, Cruzeiro, São Paulo, te credenciou como um jogador experiente de fato para assumir nesse elenco do Fluminense, e aí te traz esse poder, se eu posso chamar assim, de mesmo tendo sido contratado agora, se impor. E você é um cara que se impõe bastante, né, dentro do jogo e também do vestiário, de ostentar uma abraçadeira de capitão e mostrar para os jovens jogadores e também para os mais experientes ali o seu poder de decisão também dentro do elenco. O Fluminense, com a chegada do Fred, principalmente, né? A gente tem vários jogadores com experiência sobra para ser capitão. A gente tem Digão, tem Matheus Ferraz, tem o próprio Nenê, tem Ganso. Hoje o Fred é o capitão com muito... Como é que fala? Ele é o capitão, tem que ser o capitão porque ele é um ídolo do clube, porque é um dos mais experientes, a torcida vê ele como uma referência mesmo, nós jogadores também enxergamos ele assim, então é o cara que deve carregar nesse momento do time, um momento em que o Fluminense tenta se retomar no sentido de brigar pelos campeonatos, de estar sempre na ponta, de conquistar um título novamente. Então, nada que melhor do que um cara como ele para carregar essa braçadeira. E eu, como você falou, Júlio, no São Paulo eu fui capitão, aqui no Fluminense eu enxergo assim também. Acho que isso vai um pouco do jeito de ser no dia a dia, de experiência também. É um conjunto de coisas, é uma situação que traz muita responsabilidade, mas que dá muito orgulho também, muito honroso ser capitão de algum time, principalmente quando são times grandes como Fluminense e São Paulo. Bom, e de responsabilidade você nunca fugiu, né? Essa é uma característica que não tem problema. Eu tô só cortando o Carlinho aí, mas deixa eu puxar mais uma pergunta aqui, Hudson. Você como ser humano, como pai, como é que você viu esse momento em que você teve que parar de jogar, parar de treinar, ficar em casa, não poder executar a sua profissão, depois de um tempo aí você recebeu seus filhos em casa? Como é que você viu todo esse processo e aí em cima disso, a paralisação do futebol e agora a retomada em que o Fluminense, junto com os próprios atletas, fizeram a manifestação de que não era hora de voltar, no final das contas tiveram que retomar. Como é que você, como pessoa, não como atleta, como é que você enxergou tudo isso? Temeu em algum momento? Teve algum familiar que sofreu com Covid? Como é que você está passando esse momento? No início a gente não tinha muita noção da real gravidade que era o Covid, né? Da proporção que queria se tomar, não só no futebol brasileiro, mas na vida de todo brasileiro, que muitos iam perder emprego, que muitos teriam muita dificuldade, muitas empresas iriam entrar em falência. A gente vê um crescimento muito grande nas redes sociais por movimentos de ajuda, por pessoas que precisam mesmo. E é muito importante que quem tem a condição possa ajudar essas pessoas, porque realmente é um momento, se não único, mas é muito difícil de acontecer na história, né, de nós. A última acho que foi há 100 anos, um pouco mais de 100 anos, se eu não me engano. E é uma coisa que é muito sem precedente. Você tem que estar se adaptando, claro que sempre com pensamento positivo, com esperança de que as coisas vão voltar ao normal, que tudo vai ficar bem, que vai ser uma tempestade, que a gente vai passar por cima dela. Mas como toda tempestade, ela deixa seus rastros, deixa suas feridas. Graças a Deus, na minha família não teve nenhum caso. A gente se cuidou bastante, respeitou muito a quarentena.
Eu, por exemplo, meu filho mais velho, ele é de Itápolis, interior de São Paulo. Itápolis ficou de quarentena, acredito que mais que 2 meses. Eu demorei muito a poder ver ele. Enfim, o meu outro pequeno consegui ver algumas vezes, mas tem a questão da escola das crianças, que eles não estão conseguindo estudar. Então, você vê, envolve muita coisa que todo mundo está tendo que se adaptar, readaptar e torcer e rezar para que passe logo e a gente possa voltar à nossa vida normalmente. Aí você passa por dois aspectos, né? Aquela situação da preocupação e depois a ansiedade de realmente poder voltar a jogar, a treinar. E aí, desculpa, Carlinhos, eu garanto que essa vai ser a última. E aí vem a história de que a federação resolve retomar o Campeonato Carioca e aí o Fluminense, vocês até soltaram um manifesto dizendo que entendiam que não era o momento de voltar, retardaram um pouco a volta do Fluminense. Partiu de vocês, de liderança, foi um consenso. Você entende ainda que não é hora de voltar e mesmo já tendo jogado no domingo, era para esperar um pouco mais, já tem jogo de novo quinta-feira, já se fala, aliás, estava marcado para dia 10 voltar com o público, apesar de que o prefeito já voltou atrás, talvez ainda adie um pouco. Voltar nessa situação, era o momento, Hudson? Eu já deixei muito bem claro, né? A gente atingiu picos aí de mortes, e os números eles não baixam, tirando os fins de semana que o número baixa um pouco, nos dias de semana é sempre mais de 1.000 mortes, então é uma curva que ainda não começou a descer, e o Rio de Janeiro, que é o segundo pior estado, né, em relação ao Brasil, em relação à contaminação e número de mortes, com uma pressa que a gente realmente não entende, mas sabe o porquê, né? Porque muitos interesses, tem muita política envolvida, e são as pessoas que comandam, são os governos, são as pessoas com influência, e a gente tem que respeitar. A nossa preocupação do Fluminense foi, nós jogadores em si, que a gente precisava de um tempo hábil de preparação para retomar os jogos. Se um jogador, se ele tem 30 dias de férias, ele precisa de pelo menos 10 a 15 dias de treinamento. Como que um time de jogadores ficar mais de 3 meses parado, ele ter 8, 7 dias de treinamento para jogar um jogo de futebol? Então é uma coisa que beira a insanidade, coloca em risco a situação física de todos os jogadores. Não estou falando isso porque eu estou tirando o risco de contaminação do Covid, que é uma coisa que ela pode acontecer o tempo todo. Por exemplo, contra o Volta Redonda, 3 jogadores do Volta Redonda foram diagnosticados com Covid antes do jogo. Só que os médicos falam que às vezes em alguns demonstram mais rápido, outros não, outros depois de 1 ou 2 dias. Quer dizer, então, que alguém que foi para o jogo pode ser que estivesse contaminado. Pode ter algum jogador que jogou que esteja contaminado, a gente não sabe. Então, isso já é uma outra questão, mas o que os jogadores mais se preocuparam do Fluminense foi a questão física, de preparação. Os outros, teve time que voltou muito antes, então teve muito mais preparação, por cima de decreto, de permissões de governo para poder treinar, enfim. Então, foi isso que eu percebi, desculpa te cortar, mas é muito dentro disso que você está falando, né? Eu percebi no jogo contra o Volta Redonda a diferença física, principalmente no final do jogo ali, que ficou muito franco, muito aberto, né? Ficou muito evidente essa diferença física do Fluminense pro... Uma foi a expulsão do Egídio logo no começo, também comprometeu bastante, né? Típico, né?
Mas, assim, você acha que a falta de tempo para se preparar melhor fez muita diferença também, né? Eu acredito assim, a expulsão ela se tornou um jogo atípico, claro. Primeiro porque a gente tomou um gol muito cedo, a gente tomou um gol com 5 minutos e com 15 minutos a gente teve a perca de um jogador. Um time como o Fluminense, um time grande, ele não pode simplesmente recuar, colocar os 10 jogadores, 9 jogadores de linha restante atrás da linha da bola e esperar um lance de contra-ataque. O Fluminense tem que recuperar a bola, tem que buscar o jogo, tem que procurar fazer o gol, tem que procurar um empate, tem que tentar virar. Expor, né? O Fluminense tem que se expor. E com homem, na igualdade numérica, normalmente os times que mais atacam já se expõem, você imagina com um homem a menos. Isso gerou um desgaste físico tremendo. Para você ter ideia, a fisiologia constou que foi o jogo que a gente mais teve demanda física no ano. Então, mas também foi uma vitória nossa no sentido que, graças a Deus, nenhum jogador lesionou. Mas jogo que a gente tinha que correr atrás do placar com um homem a menos, tendo que se expor ainda mais. E, enfim, aí era notório que no final do jogo a parte física ia por água abaixo, o jogador. Eu, por exemplo, 15, 20 minutos ali, eu tava torcendo pro juiz terminar, porque você fica com medo de se lesionar muscular e ficar aí 2, 3 meses parado. Como é que diz um dos seus ex-treinadores, como é que é uma frase dele, que a bola pune? Deram uma tijolada lá numa bola cruzada, quase embaixo da área, o Caio, né? Caio. Tentou cabecear e jogou por cima. Faz aquele gol ali, empate, na bola seguinte toma o segundo gol, quer dizer, a tal da bola pune, né? Ali era Mas foi muito forte aquele cruzamento ali, né? Na verdade, o futebol tem isso, tem oportunidades que às vezes parecem ser mais fáceis e não são concluídas, e tem, às vezes, chutes espíritas, né? E a bola entra. O futebol tem isso, mas eu acredito que o Fluminense esteve abaixo, muito abaixo do que pode render. Errou em demasia em diversos momentos do jogo e até criou, de certa forma, alguma chance de gol, mas por N fatores acho que faltou um pouco mais de concentração, um pouco mais de foco no nosso. A gente já conversou entre a gente sabe que está acontecendo muita coisa lá fora, mas quando a gente entra dentro do campo, a gente tem que estar muito focado. Eu ia perguntar exatamente isso, Hudson. Vocês conseguem desligar do que está acontecendo, se focar só no jogo? E outra coisa, você já tinha jogado com estádio vazio alguma vez? Como que é a sensação? Já tinha jogado estádio vazio. Inclusive, acho que meu segundo jogo como profissional, eu acredito que foi estádio vazio. Segundo ou terceiro jogo. No Maracanã, em 2008, eu acho. Foi contra o Flamengo, eles estavam punidos com perda de torcida, né? É completamente diferente, né? Você não sente o calor da torcida, você não sente a motivação ou até mesmo a cobrança da torcida. Mas a gente entra ali, a gente tem que estar concentrado, tem que estar focado em dar nosso melhor, independente dos fatores externos, do que esteja acontecendo lá fora. É a nossa profissão, é a nossa vida, a gente depende daquilo ali. Então é muito importante que a gente consiga, por mais difícil que seja, mas é muito importante que a gente consiga separar as coisas. Hudson, esse ano acho que não dá nem para a gente ficar projetando muita coisa, pensando, existe Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, eu não sei como é que vai ser Libertadores, o calendário vai ser, enfim, a gente sabe que esse primeiro semestre ficou bastante comprometido, o Campeonato Brasileiro se vai voltar em agosto, em setembro. O que você projeta do Fluminense, desse pouco tempo que você viu em campo? São poucos jogos, daria para ter colecionado mais, mas o que você viu de comissão técnica, elenco, com a chegada do Fred, quer dizer, você consegue projetar um Fluminense mais forte ainda para esse ano? Seu contrato com o Fluminense é de empréstimo só de 1 ano, você volta para o São Paulo
para o ano que vem? É mais do que um ano? Como é que é essa situação sua? Porque eu estou de olho no tempo aqui, tem umas perguntinhas de algumas pessoas que está chegando aqui, eu queria ver se dá tempo de eu fazer. Então, só queria que você falasse para a gente aí se dá para você projetar um Fluminense bacana ainda para esse ano e como é que está a sua situação com o Fluminense em relação ao seu contrato. Eu tenho um contrato até o fim do ano. A gente sabe como que vai ser, se vai prorrogar, porque os campeonatos provavelmente vão até janeiro ou fevereiro. O Brasileirão, a princípio, deve ir até fevereiro, sim. O Fluminense montou uma base muito forte. Claro que é muito cedo, a gente teve essa interrupção no início do trabalho aí, e agora praticamente começa tudo de novo. Tem a chegada do Fred, que a gente tem que ajudar o Fred a ser o Fred, a gente tem que dar condições para ele fazer gol, tem que ser um time que o ajude, literalmente. Mas eu acredito que tem um time potencial, sim, para brigar na parte de cima do Brasileirão, de brigar de igual para igual com qualquer clube. Muito bem. Bom, tem mais uma pergunta aí, Carlinhos? Não, só informar o Hudson que ele já está acostumado, né? Na live aqui o pessoal já está mandando mensagem uma atrás da outra, você é muito querido, né? A gente não está conseguindo passar, acho que o Júlio vai pegar algumas aí, mas assim, no começo eu queria ter te agradecido pela que você sempre foi muito solícito, né, com a rádio. O Júlio acho que vai comentar alguma coisa aí do Guilherme, né, Júlio? Que acho que é interessante passar para ele. Vamos rapidinho aqui, eu vou até compartilhar uma imagem com você aqui, Hudson. Você vai se lembrar, esse é o Guilherme Rocha. Quando você estava no Cruzeiro, você, mais uma vez, com um coração gigante, mandou uma camisa autografada para a gente lá, e nós fizemos uma rifa. A ideia inicial era apenas pensando na reabilitação do Guilherme. Tá? Como pessoa, como ser humano, ele sofreu um acidente, perdeu uma das pernas, e no final das contas, ele se tornou um atleta paralímpico de esportes na neve, disputa campeonato mundial, quer dizer, o cara conseguiu alavancar a vida, e o pai dele é absolutamente grato a você e a algumas pessoas que ajudaram nessa recuperação dele. Por mais que às vezes a ação seja pequena para algumas pessoas, enfim, mas para quem recebe é muito grande. Então, em nome da família do Mário Rocha, do Guilherme, mais uma vez quero te agradecer, porque ele mandou agora há pouco um áudio aqui para mim, dizendo, olha, Júlio, agradeça a ele, por favor, porque assim, eu jamais vou esquecer do gesto dele, nem conhecendo meu filho, poder doar uma camisa, enfim, ajudar de alguma forma na recuperação do Guilherme. Tá aí, o Guilherme hoje, ele não só se recuperou como ser humano, obviamente, mas assim, poxa, deu uma alavancada muito grande, você fez parte disso, então, em nome da família Rocha, estou te agradecendo aqui ao vivo para todo mundo que nos acompanha. O Guilherme, é emocionante, né, a história. Esses dias eu também estava um menino da minha cidade, um menino novinho, deu um tumor, bom de bola, o menino tinha um futuro muito grande na frente, mas deu um tumor na perna dele, vai ter que amputar a perna também. Mas o Guilherme demonstrou para todos nós que quando a gente quer, a gente supera qualquer obstáculo. Então, Guilherme, um grande abraço. Não sei se você está vendo ou não, mas se for ver, um grande abraço. Parabéns para você. Você se tornou um exemplo para todos. Que Deus continue te abençoando, te dando muito sucesso. A camisa que eu doei foi apenas um símbolo, mas acho que o maior vencedor de tudo vai ser sempre você, porque você que enfrentou isso aí, só você sabe como que é. Então, parabéns, menino, de coração. Muito bem. Bom, o nosso tempo está em cima, eu só quero agradecer aqui o Diogo Rodrigues, que mandou várias perguntas aqui, o Ricardo Toshio, o Júlio Martins, o Flávio Cabral. Olha, o Flávio Cabral é meu irmão, ele é São Paulino, só que aí, Hudson, eu vou até colocar, você não fica chateado não, mas ele está colocando aqui o seguinte, ele torce pelo Hudson, tá, mas ele acha que o Fluminense vai cair, viu? Ele não gosta muito do Fluminense não, viu, Hudson, mas torce para você. Ô Flávio, vamos fazer assim. Diga. Assim, se o Fluminense não cair, então, eu vou fazer questão de dar uma camisa autografada do Fluminense para ele, mas ele vai ter que fazer um quadro e pendurar ela.
Agora eu quero ver, hein, Flávio? Agora eu quero ver na sua sala a camisa do Fluminense pendurada e eu vou tirar a foto e mostrar para você. Sabe por quê? O Fluminense não vai cair, isso é coisa do meu irmão. O Igor Daniel, Vinícius Pontes, o Salim faz uma pergunta aqui interessante também, Hudson, dizendo o seguinte: você voltaria a jogar no São Paulo? Primeiro, você tem contrato, você já explicou aí, você de repente vai voltar. Porque, de certa forma, apesar de ele entender que você joga muito, você foi muito criticado no São Paulo. Essa relação com a torcida, ela é de amor e ódio também, Hudson? Eu jogaria, com certeza, sou muito grato ao São Paulo. São Paulo, acredito que nenhum clube, nenhum jogador em sã consciência recusaria de jogar no São Paulo, independente da fase que seja. A gente sabe que o São Paulo passa por um momento de jejum de títulos. A torcida cobra e cobra com razão, porque é um time que tem que estar sempre conquistando campeonatos. E os jogadores que estão passando lá nesse período, eles têm um peso a mais, uma responsabilidade a mais. E é normal você ter críticas, assim como já fui elogiado várias vezes. Acho que faz parte da profissão, a gente tem que saber lidar com isso e crescer e amadurecer. Foi isso que eu busquei nos momentos mais difíceis dentro do São Paulo. O Diogo também pergunta para você aqui o seguinte: no São Paulo você jogou em várias posições, lateral, primeiro, segundo volante, quer dizer, no Fluminense você também está disposto a jogar na posição que for necessário, ou você prefere e se coloca sempre para jogar na sua posição de origem? Eu nunca tive, assim, eu nunca me excluí de jogar em qualquer posição, muito pelo contrário. Acho que um jogador profissional, ele tem que estar disposto a jogar em qualquer lugar, né? No São Paulo, eu joguei de lateral durante muito tempo, joguei de volante, joguei de primeiro volante, já joguei até de meia aberto no São Paulo. E no Fluminense não teria problema nenhum de jogar em qualquer posição que o Odair achasse necessário. Eu só acredito que como capacidade técnica, que eu renda muito mais como volante. Isso é uma crença minha, uma visão minha do meu jogo, de como eu me sinto mais à vontade, com mais confiança, de como que eu acho que eu posso render mais mesmo, mas sempre à disposição do que o treinador e o clube achar o que for melhor. Ô, Hudson, mas levando em consideração o que você acabou de dizer, esse Cabral aí. Querendo você no Corinthians, Hudson. Mas igual no São Paulo ano passado, uma boa parte da temporada, você foi muito bem na lateral, né? Que não é a sua posição de origem. E você acha que não teria problema, então, jogar em outra posição? O importante é estar bem no time, não importa bem a posição, então. Eu no São Paulo era um lateral improvisado, né? Mas foi muito elogiado, né? Tinha uma deficiência lateral. O treinador, na ocasião, não tinha tanta confiança nos laterais de ofício. Não sei, por ser capitão da equipe, por já ter jogado lateral, foi uma opção na época do Cuca. Joguei as finais do Paulistão, joguei o começo do Brasileirão. Só que eu nunca me vi como um lateral de ofício. Acho que isso eu sempre deixei muito claro. Para mim, eu ia ser sempre um lateral improvisado. Então, você imagina, na minha situação, eu chegar em dezembro, o São Paulo fala que não quer me aproveitar mais, como aconteceu esse ano, e eu tô há 1 ano sem jogar como volante. Aí os outros times vão querer contratar um lateral que é improvisado ou um volante inativo. Eu ia ficar um pouco meio desvalorizado no mercado, sem opções. Então é isso que eu deixei muito claro. Mas não tem mágoa, foi um aprendizado. Faz todo sentido. Bom, Hudson, São Paulo contratou 2 excelentes laterais. O Igor Vinícius também é um grande lateral, apesar de ser novo. Como é que você ia jogar de lateral, né? Tá muito bem servido ali. Então E se precisasse, tinha Daniel Alves, né?
O Daniel, o Juan, o Igor, ainda se precisar pesca um lá na base também, mas enfim. Hudson, o papo nosso aqui é bom, mas o tempo é curto. Bom, primeiro o convite fica feito para quando a gente tiver uma nova oportunidade aí, um tempinho maior, espaço aberto para a gente poder bater um papo com um tempo maior para falar de todas as coisas aí, resenha livre, enfim, bater um papo com todos os temas possíveis. Mas olha, esse tempo aqui para nós está sendo assim de muita valia. Quero te agradecer demais pelo tempo que você se dedicou aqui conosco. Tenho certeza que os nossos ouvintes aqui, / internautas, né, se deliciaram aí com o papo, porque é muito difícil. A gente percebe que os atletas, né, os jogadores profissionais em atividade têm uma certa restrição, dificuldade de fazer essas entrevistas mais pessoais. E você prontamente nos atendeu, então isso é um privilégio para nós, poder tê-lo aqui conosco. Então eu quero te agradecer demais, foi muito bacana tê-lo aqui no programa Sport Show nesta terça-feira. Muito obrigado, viu? Não, eu que agradeço, é sempre bom bater um papo, a gente criou uma amizade aí já tem um bom tempo. Prazer, Carlinho, não te conhecia, mas estou conhecendo agora. E depois, tudo meu. Depois a gente marca outra, vamos bater um papo sobre os assuntos que vierem de novo. Vai ser um prazer para mim. E todo sucesso para vocês aí, que eu sei que vocês merecem. Tá certo. Muito obrigado. Abraço em toda a família também. Sucesso aí no Fluminense, no restante da temporada. E estamos juntos aqui, a gente vai continuar na cobertura aí. Grande abraço, Hudson. Para você que continua conosco, programa Sport Show volta na próxima segunda-feira, ao vivo, trazendo aí mais convidados para o nosso bate-papo. Carlinhos, tá aí então um papo com o Hudson, muito bacana, agradecendo aí a participação dos nossos internautas. O papo hoje era um pouco reduzido, né? Aí o Vinícius já mandando aí, como sempre, o Carlinhos Corneta, como sempre. Ele estava sentindo sua falta, viu, Carlinhos? Não, hoje eu tava comportado, você viu, né? Até tinha umas alfinetadas aí, mas eu não achei melhor não. E deixar bem claro aos ouvintes que, por nós, né, Júlio, a conversa ia bem mais longa, né? Que o Hudson tinha mais compromisso, a gente tem que entender, né? Ele já tinha uma anterior e tem daqui a pouco, então assim, mas como a gente já sabe, a gente já tem uma amizade há algum tempo, ele falou, olha, Júlio, é melhor que seja agora, porque daqui a pouco começa a acelerar aí as competições, e aí a gente passa a não ter tanto tempo para essas entrevistas, então, mesmo que tenha sido reduzido, como eu disse, agradeci e realmente foi muito bacana, espero que você que nos acompanhou tenha gostado. Bom, Carlinhos, obrigado aí pela participação. Próxima segunda-feira, então, temos mais convidados. Programa Sport Show, toda segunda ao vivo. Grande abraço aí, obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Júlio, agradeço você. Me desculpa aos internautas aí que não deu para interagir muito, né? O pessoal mandou bastante pergunta, participou bastante, que também com o Hudson aí, né? Não poderia ter sido diferente. Parabenizar o programa pelas excelentes entrevistas que toda semana você tem trazido e vai aparecer, vai vir mais, né, Júlio? O pessoal esperar aí. Exatamente, vão acompanhando aí, que toda semana tem... E é engraçado, é legal isso, né, Carlinhos, que a gente tem variado não só futebol, que a gente mais gosta, é óbvio, mas a gente tem variado aí, já trouxemos futsal, maratona, falamos ontem com a Giovana do vôlei, tem basquete por vir também, tem muita coisa por acontecer aí, então você continue. O sal foi muito bom, né? Sal também, muito bacana. Vem muito mais por aí, fique conosco então, continue acompanhando a Rádio Esportes Mais, próxima segunda-feira então ao vivo. Boa noite, Carlinhos, fique com Deus, até a próxima. Boa noite, Júlio, boa noite, amigos. Valeu.